E aí galera, já estou aqui de volta. Eu acabei esquecendo de algumas coisas, mas é até bom, sabe? É até bom que fica um pouquinho separado os assuntos e aqui eu posso codar com um pouco mais de liberdade, porque o assunto já foi passado em outro vídeo, certo? No vídeo passado, eu acabei esquecendo de ensinar vocês como fazia redirecionamento de entrada e saída no terminal Linux, que é um dos grandes motivos do porquê que estão utilizando essa porcaria no nosso querido Aedes 2, certo? E por que eu iria querer fazer isso? Pra que eu iria querer redirecionar a entrada, redirecionar a saída? Pra que eu iria querer fazer esse tipo de coisa? Pra que eu iria querer estar aqui? Simples. Você poder testar os seus códigos localmente. Se quando ele estiver fazendo uma prova prática, que nós teremos isso em Aedes 2, o verde cair e você não conseguir ver se o seu programa está certo ou não, cara, você vai poder testar ele localmente. Você vai poder fazer isso no seu computador. Então, eu acho muito interessante isso, pra gente não ficar desesperado no momento da prova. Você quer a prova um momento de grande ansiedade, pelo menos é pra mim, um momento de grande ansiedade. E eu vim aqui resolver isso pra vocês, beleza? Se você não entende nada dos comandos que eu vou utilizar nesse vídeo, vai no vídeo que eu mandei anteriormente, de 40 minutos, assiste ele que você vai sair de lá fera. E depois volta aqui pra você entender o que eu estou fazendo, beleza? Aqui, eu nem apaguei os arquivos do vídeo passado pra você ter uma ideia de como eu tô gravando logo em seguida. A gente tem o arquivo exec e o arquivo main.c. O exec a gente compilou o nosso programa main.c. E, bom, a gente vai fazer algumas alterações. Eu vou aproveitar até para explicar algumas coisas aqui desse exec. E eu vou fazer algumas alterações no nosso programa main.c. Então eu vou aqui nano main.c, enter. Perfeito. Tá aqui o nosso programa. E para eu conseguir realizar o redirecionamento de entrada e saída, eu preciso de algumas condições, sabe? Para isso ser de fato interessante. Então eu vou apagar o nosso Hello World e a gente vai começar uma coisa nova, tá? Uma coisa diferente. Vou criar aqui uma variável x, pedir para escanear um número pra gente. Então, porcentagem D, EX, beleza? E depois printar na tela você digitou isso. E colocar X aqui. Perfeito? Programa certinho, show de bola. Dá Ctrl S para salvar, escrevi 12 linhas, Ctrl X para sair. E agora é só executar, né? Eu já compilei, para que eu vou querer compilar de novo esses comandos esquisitos? Se eu der ./exec, não deu certo. Por que não deu certo? Porque toda vez que a gente vai executar um programa e esse programa e aconteceram alterações, né, nesse programa, a gente precisa compilar ele novamente. Então, vamos compilar ele novamente. Aí já vai uma dica, né, da própria aula. Só que aqui no caso eu já usei um monte de programa, tá? Mas normalmente vai ser mais simples do que isso. Pra você não ter que ficar escrevendo gcc, main.c, "-o", exec toda vez, uma coisa que você pode utilizar é setinha pra cima e setinha pra baixo. E ele vai voltar os comandos com base no histórico que você utilizou. Então se eu ir aqui indo pra cima, olha o tanto de comando que a gente utilizou na aula passada. Legal, né? Então, voltar aqui pro nosso main.exec, se eu for pra baixo, ele vai vindo para os comandos mais recentes, para cima para os comandos mais antigos, mas o que nos interessa nesse momento mesmo é compilar o arquivo de novo. Então, vou dar Enter aqui, compilamos de novo, ./exec, e pronto, funcionou. Ele não apareceu nada ali porque está esperando uma entrada. Se eu digitar aqui 10 e der um Enter, você digitou 10.
Vou até fazer uma outra alteração lá. Main.c. Eu acabei esquecendo do barra N, só pra ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Fica mais fácil de ver. Então, se eu der aqui, compilar de novo e executar de novo e digitar 10, você digitou 10. Perfeito? Vou limpar a tela. E, bom, o programa ele já está apto para a gente testar ele, beleza? E agora, uma coisa muito interessante, vocês vão ver nessa videoaula como que o verde ele funciona por dentro. Isso nos foi passado na primeira aula de laboratório. Eu sei que muitos não puderam vir porque estavam na cidade na cidade natal com a família. Muitos não moram em Belo Horizonte, aí tem todo aquele rolê e tudo mais. Alguns só estavam com preguiça mesmo, primeiros dias de aula. Mas, bom, em Aedes 1 a gente aprendeu a utilizar arquivos, certo? E, bom, o redirecionamento de entrada e saída nada mais é do que a gente mexer com arquivos. Então, vamos criar aqui um arquivo chamado entrada.txt. Pra gente... Aqui eu fui moleque, né? Nano entrada.txt. Pra gente conseguir criar o arquivo e editar ele. Vamos digitar 10 aqui. Que é o número que a gente utilizou. Ctrl S pra salvar, Ctrl X pra sair. E agora... O que a gente faz, né? O que a gente faz? O que vocês acham que vai acontecer se eu utilizar um comando assim? O que vocês acham? Vamos ver. Eu dei Enter e apareceu, você digitou 10. E o que aconteceu aqui? Porque a gente não escreveu nenhuma linha de código no nosso programa utilizando arquivos. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que a gente basicamente redirecionou a entrada padrão. Então, qual que é a entrada padrão quando a gente executa um programa em C, um programa em Java e tudo mais? A entrada padrão, nesses casos, é justamente o input, né, da máquina. Então, é você escrever no console e dar Enter, certo? Quando eu redireciono essa entrada padrão para um documento de texto, aí eu não preciso mais digitar. É como se eu estivesse colocando um arquivo ali para ser testado, certo? Agora, o que acontece se eu fizer isso daqui, ó? Eu vou fazer touch para a gente criar um arquivo novo, saída.txt. O que vocês acham que vai acontecer se eu fizer... Eu vou limpar a tela para não ficar muito confuso. Se eu fizer .exec, eu não preciso compilar de novo, porque eu não fiz nenhuma alteração no código. E fizer isso daqui. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos ver. Eu dou Enter aqui. E bom, a princípio, parece que não aconteceu nada. Mas como eu não estou redirecionando a entrada para um arquivo de texto, ele tá me pedindo para eu digitar alguma coisa. Vocês lembram que o nosso programa está pedindo um scanf de algum número? Então vamos digitar aqui 10. Por que ele não printou na tela? Simples. O motivo dele não ter printado na tela é porque a gente redirecionou a saída. Então qual que seria a saída padrão dos nossos programas quando a gente executa eles? Seria justamente a tela do terminal. Olha, esses programas que a gente faz até agora na faculdade, eles são programas de console. A gente consegue ver isso até quando a gente está codando code block. Se a gente vai criar um projeto, aí ele fala para a gente criar um projeto de console, sabe? Um programa de console. Então a saída padrão é justamente o console. E já que não foi pro console, e eu fiz aquele comando pro nosso arquivo de texto, para onde será que foi a nossa saída do programa? Vamos tentar entrar então dentro do arquivo de texto. Então se eu der nano saída.txt para editar o arquivo,
tá aqui. Você digitou 10. Não é bacana isso? Vou agora dar uma saída. Uma saída. Vou sair do nosso arquivo de texto. Então, o que será que acontece? Eu vou mudar umas coisas. Eu vou editar aqui nosso arquivo de entrada. E ao invés de 10, agora eu vou usar 50, tá? Dá Ctrl S para salvar. O que será que acontece agora se a gente usar esse comando aqui? Vou limpar a tela. .exec. Não preciso compilar novamente, porque eu não fiz alterações no nosso programa em C. Eu fiz alterações no arquivo de entrada, mas não no programa em C. E colocar o redirecionamento de entrada, né? É isso que significa o menor que no negócio. Eu estou redirecionando a entrada. Então você pode ver com a setinha entrando pro executável. Escrever o nosso arquivo de entrada. E usar o nosso maior que é a setinha se afastando do nosso executável. E colocar aqui saída.txt. O que será que acontece quando a gente faz isso? Isso daqui é muita magia, né? Se te der Enter aqui, não aconteceu nada. Nada. Mas você lembra que nós estamos redirecionando a entrada e a saída, certo? Então, a gente mudou a entrada. Antes, a nossa saída, ela estava com você digitou o número 10. Vocês lembram disso? Vocês podem até voltar o vídeo para conferir. Então vamos ver como é que está a nossa saída agora. Saída.txt. Você digitou 50, que é justamente o número que a gente colocou no nosso arquivo de entrada. Certo? Vou dar um Ctrl X aqui para sair. Então, quando a gente escreve dessa forma, a gente está redirecionando a entrada e a saída. Ah, mas pra que eu vou querer ficar fazendo essa porcaria, sabe? Pra que eu vou querer ficar fazendo isso? Falta um comando ainda. Vamos criar agora um outro arquivo. Tá? Eu vou primeiro entrar na nossa saída. Vou selecionar nosso texto. Ctrl Shift C para copiar. Ctrl X. E eu vou criar um outro arquivo. Vai ser, sei lá, confere saída. Vamos supor que, sei lá, mano. Deixa eu ver. Deixa eu pensar como é que eu posso falar isso. Vamos supor que, sabe, no Word, quando a gente manda um arquivo lá e dá errado, e aí aparece lá que nosso arquivo está diferente, umas linhas vermelhas e tudo mais. Como que a gente pode fazer isso via terminal? Porque, aliás, o redirecionamento de entrada e saída, ele existe justamente para isso, não é? Então, a gente vai utilizar um comando que chama diff, de difference. O que significa o difference? Ele vai analisar os dois arquivos que você vai colocar aqui, né? Então, o difference, ele analisa dois arquivos e se não houver nenhum erro, nada de diferente, então nenhum espaço a mais, nenhum enter, nada, ele funciona. Então vamos testar com a nossa saída.txt e com o nosso confere saída. Eu vou digitar aqui saída.txt, confere saída. Inclusive já vou dar outra dica, né? Já que o nosso vídeo passado ficou incompleto. Se você digitar o início do nosso arquivo que a gente quer criar e der um tab, ele já completa pra gente, beleza? Isso daí pode facilitar muito na hora da digitação. E dá um Enter, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque os arquivos estão completamente iguais.
Perfeito? Então, se eu vir aqui em saída, vamos editar o nosso arquivo de saída, então. Saída.txt. Ah, tem aqui, você editou 50, só que, sei lá. No meu caso, não deu 50, deu esse número grandão aqui. Vou dar um Ctrl S, Ctrl X para sair. Vamos tentar agora dar o diff saída.txt e confere saída. Olha aí. Na linha 1, houve uma mudança. Em um arquivo, está escrito, você digitou 50, e no outro está escrito, você digitou 50. Então tem diferença. É justamente isso que o Verde faz quando a gente manda os nossos arquivos para lá. E é assim que a gente pode conferir localmente os nossos arquivos para não depender do Verde. E garantir que quando a gente for mandar um exercício no Verde, ele vai rodar. Perfeito? Então, é isso. A aula é só isso. A gente pode até... Vamos fazer só mais um teste, tá? Mais um teste para garantir que todo mundo vai sair daqui entendendo. E falar de uma outra curiosidade que eu acabei de lembrar também. Vocês lembram quando a gente começou a utilizar o Verde, que muita gente não estava conseguindo fazer o negócio dar certo, e aí a Rosilane, ou o Lúcio, ou os próprios colegas avisaram que... Como é que fala? Ai, gente, eu perdi a palavra. Que você não pode utilizar o printf com dígitos e somente com a resposta exata que ele quer. Ou o scanf exatamente com a resposta que ele quer. Vamos ver se... Não, o scanf não tem problema, mas o printf tem que ser a resposta exata. A resposta exata. Então, assim, não pode ter, por exemplo... digite um número, sabe? Para deixar o nosso programa bonitinho. O nosso programa vai ter que ser um programa vazio, que você vai digitando números, ele vai saindo números e tudo mais. O maior motivo disso é porque quando... eu vou até mudar o nosso código em C para fazer esse exemplo. Quando a gente vai compilar, quando a gente redireciona a saída, o printf ele vai todo para o nosso arquivo de saída. Então... Vamos tentar colocar parecido com os nossos programas, né? Quando está lá no início de AED Zoom. Então aqui seria, sei lá... Não, eu podia ter deixado o você digitou, né? Vou colocar aqui de novo, você digitou. Vou deixar aqui de novo, não tem problema. Mas, antes a gente tinha costume de colocar aqui o... Como é que fala? Digite printf digite um número espaço. Vocês lembram disso? A gente colocar digite um número, scanf, printf você digitou, não sei o que, só para deixar o programa bonitinho, certo? Então eu vou salvar. Não, tá muito longe. main.c -o exec. Compilei ele aqui de novo. E agora a gente vai fazer o nosso redirecionamento de entrada e saída, né? Igual tá ali em cima. Vamos entrar agora dentro do nosso arquivo de saída. Só para dar um confere. Olha lá. Olha lá o que eu falei. O digite o número ele entrou para o nosso arquivo de saída. O printf, o redirecionamento de saída, ele leva tudo do printf. É por isso que quando a gente vai testar, que a gente testava o programa no Verde, ele dava pau, né? Então, vamos agora para o nosso último teste, para vocês conseguirem testar rápido o programa de vocês, tá? Então, vamos aqui mudar o nosso programa em C de novo. Nano, main.c. Vamos aqui tirar o printf. A gente não vai utilizar ele à toa. E os nossos números também não vão ficar soltos assim.
Beleza? Ctrl S, Ctrl X. GCC. Agora eu quero mudar o nosso arquivo de conferência. Confere saída. Eu quero deixar só 50. Beleza? Ctrl S, Ctrl X. Vamos. Cadê o executável? Tá aqui, nosso executável. E o que a gente pode fazer pra gente fazer todo esse redirecionamento de entrada, de saída e já executar ele logo? A gente usa o ponto e vírgula, acabou esse comando. E beleza, acabou. Testa já pra mim, por favor. Tá aí. Se eu der Enter, não retornou nada, porque significa que eles estão exatamente iguais. E para conferir isso, nano, saída.txt 50, Ctrl X para sair, nano, confere saída 50. Beleza? É isso. Um beijo para todos vocês. Eu espero que esses dois vídeos, que, pô, deu uma... Se você colocar os dois vídeos concatenados um no outro, dá 1 hora de cinema enchendo o saco. Vocês vão entender tudo o que o professor utilizar de comando na aula de vocês. Beleza? É isso. Até uma próxima. Tchau.